Boa noite a todos. Boa noite. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início à 48ª reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 1º de dezembro de 2025. Solicito, senhora secretária, que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ido Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Daniel Rony Franco. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geralda Soares, presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Ueli Rodrigues da Silva. Presente. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Comunico que será distribuída a vossas excelências cópia da ata da 47ª reunião ordinária, realizada em 24 de novembro de 2025, a fim de apreciarmos na próxima reunião ordinária. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 24/2025, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Evanildo dos Santos, secretário, solicitação faz. Associação de Transportes Autônomos Matias Barbosa, Cátia Cristina Prudente, Gilberto, solicitação faz. Orientação interna da Procuradoria Legislativa número 1/2025, Leonardo Sérgio Henrique e Natália Magro Bertolini. Procuradores, encaminhamento faz. Correspondências expedidas. Ofício número 574, da Câmara Municipal, Anselmo Ido Leopoldino, vereador, encaminhamento faz. Ofício número 578, Maurício dos Reis Domingos, prefeito, encaminhamento faz. Ofício número 580, da Câmara Municipal, Anselmo Ido Leopoldino, vereador, convocação faz. Ofício número 581, da Câmara Municipal, Antônio Carlos Santos de Miranda, vereador, convocação faz. Ofício número 582, da Câmara Municipal, Diego Damasceno Milione, vereador, convocação faz. Ofício número 583, da Câmara Municipal, Ueli Rodrigues da Silva, vereador, convocação faz. Ofício número 584, da Câmara Municipal, Daniel Rony Franco, vereador, convocação faz. Ofício número 585, da Câmara Municipal, Guilherme Macedo Silva, vereador, convocação faz. Ofício número 586, da Câmara Municipal, Maria Geralda Soares, vereadora, convocação faz. Ofício número 587, da Câmara Municipal, Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, convocação faz. As correspondências são à disposição de todos os vereadores. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da mensagem aditiva número 6/2025, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que substitui a proposição de lei número 39/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2026. Estima receita e fixa despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2026. Maurício dos Reis Domingos, prefeito municipal. Solicita a secretária que faça a leitura da mensagem de número 26, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando respectivamente o projeto de lei número 49/2025, que dispõe sobre a previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjunto relativos ao exercício de 2026. Mensagem 26/2025, Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal e nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei
que visa em seu bojo previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjuntos, relativos ao exercício de 2026, exclusivamente quando pagos de uma só vez, desde que na data de pagamento não existam débitos relacionados ao imóvel. Providência que almeja incrementar o pagamento à vista do tributo pelos contribuintes, reduzindo-se por seguinte o número de devedores. Na expectativa de aprovação do projeto de lei, submeta a apreciação dos edis. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração, Maurício dos Reis Domingos, prefeito municipal. Solicita a secretária que faça a leitura das emendas de número 1 e número 2 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 37/2025, que autoriza o município a instituir a modalidade... Como é que chama isso aqui, gente? Modalidade como grau de rua, com prática esportiva e manifestação cultural. Emenda de número 1 à proposição de lei número 37/2025. Altera o artigo 2º da proposição de lei número 37/2025. Artigo 2º. Fica instituído o Dia Mundial do Grau a ser comemorado no segundo semestre de cada ano. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 24 de novembro de 2025, Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, Guilherme Macedo Silva, secretário. Justificativa: a presente emenda se faz necessário para atender as recomendações do jurídico. Emenda de número 2, a proposição de lei número 37/2025. Altera o artigo 3º da proposição de lei número 37/2025. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, regulamentará esta lei por decreto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 24 de novembro de 2025. Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Filho, relator, Guilherme Macedo Silva, secretário. Justificativa: a presente emenda se faz necessário para atender as recomendações do jurídico. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no parecer da proposição de lei número 37/2025, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, foi protocolada em 13 de novembro de 2025 a proposição de lei número 37/2025, que autoriza o município a instituir a modalidade, o que popularizado como grau de rua, como prática esportiva e manifestação cultural, encaminhada para esta casa para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação: o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 37/2025, com emendas de número 1 e número 2, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão: em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 37/2025. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 24 de novembro de 2025. Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, Guilherme Macedo Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no parecer da proposição de lei número 37/2025. Relatório e fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 37/2025, com emendas de número 1 e número 2, exaradas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 37/2025. Câmara Municipal, 26 de novembro de 2025. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente. Diego Damasceno Milione, relator. Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 37/2025. Relatório, fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 37/2025,
com emendas de número 1 e número 2, apresentadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 37 de 2025. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Guilherme Macedo Silva, presidente. Antônio Carlos Santos de Miranda, relator. E Maria Geralda Soares, secretária. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de lei número 40/2025, que institui o Programa Municipal de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, cria a Casa de Proteção da Mulher e dá outras providências. Número 42/2025, que declara de utilidade pública a Associação Carnavalesca e Cultural Grêmis Renascer. Número 43/2025, que dá denominação ao locadouro público que especifica. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer na proposição de lei número 40/2025. Relatório de autoria dos vereadores Antônio Carlos Santos de Miranda, Diego Damasceno Milione, Guilherme Macedo Silva. Foi protocolada em 20 de outubro de 2025 a proposição de lei número 40/2025, que institui o Programa Municipal de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, cria a Casa de Proteção da Mulher e dá outras providências, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação conforme disposto nos pareceres jurídico, contábil, acostados ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 40/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 40/2025. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. E o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no parecer da proposição de lei número 40/2025. Relatório, fundamentação e conclusão. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 40/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretária. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 40/2025. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente. Maria Geralda Soares, relatora. Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 40/2025, relatório, fundamentação e conclusão. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 40/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 40/2025. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. O Hélio Rodrigues da Silva, presidente. Anselmo Ito Leopoldino, relator. E Maria Geralda Soares, secretária. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na proposição de lei número 42/2025. Relatório de autoria de todos os vereadores, foi protocolada em 17 de novembro de 2025 a proposição de lei número 42/2025, que declara de utilidade pública a Associação Carnavalesca e Cultural Grêmis Renascer, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 42/2025,
sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 42/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, e o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no parecer na proposição de lei número 42/2025, relatório, fundamentação e conclusão. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável. A aprovação em primeira votação na proposição de lei número 42/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação na proposição de lei 42/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente, Diego Damasceno Milione, relator, Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços Públicos e Políticas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 42/2025. Relatório, fundamentação e conclusão. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável. A aprovação em primeira votação na proposição de lei número 42/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretária. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 42/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Guilherme Macedo Silva, presidente, Antônio Carlos Santos de Miranda, relator, e Maria Geralda Soares, secretária. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 43/2025. Relatório, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares, foi protocolada em 17 de novembro de 2025. A proposição de lei número 43/2025, que dá denominação a logradouro público, que especifica, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação e conclusão. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável. Em primeira votação, a proposição de lei número 43/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, e o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Relatório, parecer e fundamentação. O relatório dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável em primeira votação à proposição de lei número 43/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação na proposição de lei número 43/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente, Diego Damasceno Milione, Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços Públicos e Políticas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 43/2025. Relatório, fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável em primeira votação a proposição de lei número 43/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 43/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Guilherme Macedo Silva, presidente, Antônio Carlos Santos de Miranda, relator, e Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de decreto legislativo com emenda à Ordem do Caminho Novo, número 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer nas proposições de decreto legislativo. Comenda a Ordem do Caminho Novo, número 28, 2025, ao senhor Rogério Machado da Silva. Número 27, 2025, a senhora Lenira Aparecida Faria. Número 30, 2025, a senhora Maria Aparecida de Souza. Número 31, 2025, ao senhor Maurício dos Reis Domingos. Número 32, ao senhor José Roberto Broliatti de Magalhães. Ofício número 33, 2025, a senhora Roberta Macedo Magalhães. Número 34, 2025, ao senhor José Guilherme Ferreira Filho. Número 35, 2025, ao senhor Robson Santos da Silva. Número 36, 2025, ao senhor Marcelo Guimarães Lima. Número 37, 2025, ao senhor Gilson Cerqueira Modesto. Número 38, 2025, ao senhor Rafael Guimarães Lima. Número 39, 2025, ao senhor Leonardo Santos Piscinini. Número 40, 2025, a senhora Chiara Teixeira Biondini. Número 41, 2025, ao senhor Marco Aurélio de Lima. Número 42, 2025, ao senhor Bernard Bedin de Sá. Número 43, 2025, ao senhor Padre Ailton José Alvim. Número 44, 2025, ao senhor Renato Ribeiro Machado. Número 45, 2025, a senhora Clara Terezinha da Silva Santos. 46, 2025, a senhora Alice Colucci de Castro de Martins. Número 47, 2025, ao senhor Kelson de Oliveira Vale. Número 48, 2025, ao senhor Rogério Guimarães Nunes dos Santos. Número 49, 2025, ao senhor Tiago Augusto Matos Barbosa. Número 50, 2025, ao senhor Marcos Tadeu Freitas Brochini. Número 51, 2025, ao senhor Dom Gil Antônio Moreira. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação nas proposições de decreto legislativo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 24 de novembro de 2025. Presidente, Anselmo Ito Leopoldino. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, Ueli Rodrigues da Silva. Daniel Rony Franco. Presidente, suplente nos projetos número 28, número 29, número 30. Relator suplente nos projetos 45, 2026, 46 e 47. Suplente, secretário suplente nos projetos número 39, 2025, 40 e 41, 2025. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer nos projetos de decreto legislativo supracitados. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação nas proposições de decreto legislativo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de novembro de 2025. Presidente, Guilherme Macedo Silva. Relator, Antônio Carlos Santos de Miranda. Secretária, Maria Geralda Soares. Ueli Rodrigues da Silva. Presidente suplente nos projetos número 36, 2025, 37, 38, 2025. Relator suplente nos projetos número 31, 32 e 33, 2025. Secretário suplente nos projetos números 42, 43 e 44, 2025. Obrigada. Obrigada, secretária. Conceda a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Heré. Indicação número 1134/2025. Emenda. Repara em trecho da rede de captação de águas pluviais e da rede de esgoto na rua Leonardo Piscinini, no bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
indicando a necessidade de providenciar o reparo em trecho da rede de captação de águas pluviais, da rede de esgoto, da rua Leonardo Piscinini, nas proximidades do número 96, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 1135/2025, emenda. Retirada de galhos na rua Presidente Raul Soares, no bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada de galhos na rua Presidente Raul Soares, localizada em frente ao número 455, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 1136/2025, emenda. Troca de lâmpada em poste na Avenida Vereador Maurício Pinotti, no bairro Vale do Sol. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a troca de lâmpada em poste na Avenida Vereador Maurício Pinotti, nas proximidades do número 214, no bairro Vale do Sol. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 1137/2025, emenda. Troca de lâmpada em poste na rua Taíde Luiz de Souza, no bairro Soledade. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a troca de lâmpada na rua Taíde Luiz de Souza, próximo ao número 122, no bairro Soledade. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 1138/2025, emenda. Troca de lâmpada em poste na rua Leonardo Piscinini, no bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a troca de lâmpada na rua Leonardo Piscinini, em frente ao número 64, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Projeto de Lei número 48/2025. Institui a política municipal de incentivo à doação de sangue, plaquetas e medula óssea, órgãos e tecidos no município de Matias Barbosa e de outras providências. Senhora Presidente, pedir dispensa, haja vista que os novos pares receberão a cópia. Muito obrigado. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora Presidente. Com a palavra, vereador Roninho. Indicação 1124/2025, emenda. Intervenção em margem assoreada, restauração da estrutura do pavimento e posterior reaplicação de massa asfáltica na rua Ponte do Arco, no centro. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realizar a intervenção na margem assoreada existente no início da rua Ponte do Arco, nas proximidades do muro de contenção no centro, com restauração da base e subbase do pavimento e posterior reaplicação da massa asfáltica. Sala de sessão, 1º de dezembro de 2025, Daniel Ronier Franco, Roninho Gás, vereador. Indicação 1123/2025, emenda. Estudo de viabilidade para designação do servidor de plantão em dias de ponto facultativo para garantir o transporte de pacientes. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a realização de estudo de viabilidade para a designação do servidor
que permaneça de plantão nos dias de ponto facultativo, preferencialmente alguém capacitado e devidamente habilitado para conduzir veículo oficial destinado ao transporte de pacientes para consultas e atendimento de saúde. Sala de sessão, 1º de dezembro de 2025, Daniel Ronier Franco, Roninho Gás, vereador. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Guilherme. Indicação número 1114 de 2025. Ementa. Desobstrução de bueiro localizado na parte interna da Escola Municipal Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a desobstrução de bueiro localizado na parte interna da Escola Municipal Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão, professor Diego Milione. Indicação número 1115 de 2025. Ementa. Desobstrução de bueiros localizado na rua Professor Souza Freire, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a desobstrução dos bueiros localizados na rua Professor Souza Freire, ambos nas proximidades do número 566, no final da via, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão, professor Diego Milione. Indicação número 1116 de 2025, ementa. Redução ou readequação do canteiro central da ponte Antônio Brígido, que liga os bairros Santa Clara e Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de reduzir ou readequar o canteiro central da ponte Antônio Brígido, que liga os bairros Santa Clara e Nossa Senhora da Penha, a fim de melhorar as manobras dos veículos de maior porte que trafegam pelo local. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão, professor Diego Milione. Indicação número 1117, 2025, ementa. Retirada de árvore caída sobre o Ribeirão na rua Solano Braga, no centro. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada de árvore caída sobre o Ribeirão, situada nos fundos do imóvel localizado na rua Solano Braga, número 38, no centro. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão, professor Diego Milione. Indicação número 1118, de 2025, ementa. Retirada de árvore da rua Professor Souza Freire, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada da árvore situada na calçada localizada na rua Professor Souza Freire, em frente ao número 412, tendo em vista que sua estrutura e raízes obstruem por completo a passagem de pedestres, especialmente idosos e pessoas com deficiência, além de causar danos ao passeio público. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão, professor Diego Milione. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Indicação número 1122/25, ementa.
troca das coberturas dos pontos de ônibus da Avenida Cardoso Saraiva. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minha prerrogativa regimental, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a troca das coberturas dos pontos de ônibus localizados na Avenida Cardoso Saraiva, em frente ao número 612, no mesmo lado da Praça Peter Bitterland, e 375, mesmo lado da Igreja Matriz, e do número 111, ao lado da Polícia Civil. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Anselmo Leopoldino. Indicação número 1121/2025, ementa, capina e limpeza da rua Antônio Lourenço Horta Gonçalves, no bairro Pitangueiros. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar capina e limpeza na rua Antônio Lourenço Horta Gonçalves, no bairro Pitangueiras. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Anselmo Leopoldino. Moção de pesar número 232/2025. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares da senhora Ivone Cescas Quirino, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 25 de novembro de 2025. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereadores Anselmo Leopoldino, Guilherme Macedo Silva, Maria Geralda Soares, Antônio Carlos Santos de Miranda, abertos demais colegas que quiserem subscrever. Muito obrigado. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Indicação número 1119/2025. Emenda. Estudo de viabilidade para a construção de rede de captação de águas pluviais na rua Doutor Álvaro Braga, no centro. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo estudo de viabilidade para a construção de uma rede de captação de águas pluviais na rua Doutor Álvaro Braga, no centro. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025. Vereadores Carlão, Diego Milione e advogado Guilherme Macedo. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora Com presidente. a palavra, vereador Diego. Indicação número 1120/25. Emenda. Limpeza e manutenção da quadra Sebastião Silva e de seu entorno, localizada no bairro Cedo Feita. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de limpeza na quadra Sebastião Silva, bem como a execução de serviços de conservação. Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2025, vereadores Diego Milione, Carlão e advogado Guilherme Macedo. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Perdão, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Geralda. Indicação número 1125/2025. Emenda. Retirada de entulhos e instalação de placa com inscrição: proibido jogar lixo na rua Doutor Lúcio Bittencourt, no centro. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o indicando a necessidade de providenciar a retirada de entulhos, instalação de placas com inscrição: proibido jogar lixo na rua Doutor Lúcio Bittencourt, em frente ao número 218, ao lado do número 451, no centro. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Maria Geralda Soares, vereadora. Indicação número 126/2025. Emenda. Retirada de entulho e instalação de placa com inscrição: proibido jogar lixo na rua Marechal Deodoro, no centro. Excelentíssima Senhora Sônia Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente,
No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o indicando a necessidade de providenciar a retirada de entulhos, instalação de placa com inscrição: proibido jogar lixo na Rua Marechal Deodoro, próximo ao número 9, no centro, Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Maria Geralda Soares, vereadora. Indicação número 1127, 2025, ementa: retirada de entulho na Rua Moacir Alves de Souza, no bairro Vila São Damião. Senhora Presidente, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada de entulhos na Rua Moacir Alves de Souza, nas proximidades do número 1117, 1816 e 1821, no bairro Vila São Damião. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Maria Geralda Soares, vereadora. Indicação número 1128, 2025, ementa: verificação de vazamento, limpeza do local e demais providências na Rua Marechal Deodoro, no centro. Excelentíssima Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o indicando a necessidade de verificar a origem do vazamento existente na Rua Marechal Deodoro, próximo ao número 9, no centro, bem como a realização de limpeza no local. E caso seja constatado que o problema decorra de vazamento de água, que o Executivo intermedie o contato com a Copasa para identificação do ponto de fuga e reparos necessários. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Maria Geralda Soares, vereadora. Moção de pesar número 235, 2025. Excelentíssima Senhora Sônia Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. A vereadora infracinada, de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares do senhor Joaquim Cesário da Silva, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 26 de novembro de 2025. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Maria Geralda Soares, vereadora, e à disposição de todos os vereadores que queiram subscrever. Obrigada. Por nada, vereadora. Indicação número 1000. A palavra continua livre. Veloso. Com a palavra, vereador Davi. Indicação 1129/2025. Ementa: reparo no banheiro do PSF João Batista da Gama Pereira, do bairro Monte Alegre. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de reparo no banheiro do PSF João Batista da Gama Pereira, situado no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Justificação. A presente indicação justifica-se diante das condições inadequadas observadas no banheiro da unidade de saúde mencionada. O local apresenta piso constantemente molhado, tapetes improvisados e deteriorados, além de indícios de vazamento próximo ao vaso sanitário. Essas situações comprometem a higiene e a segurança do ambiente, prejudicando o atendimento e colocando em risco a saúde de pacientes e servidores. A umidade excessiva e a presença de materiais danificados favorecem a proliferação de fungos e bactérias, o que é incompatível com os padrões mínimos de insalubridade exigidos em unidade de saúde. Assim, os reparos necessários, como correção de vazamento, substituição de materiais danificados e melhoria das condições de higiene, são medidas fundamentais para restabelecer o uso adequado e seguro do espaço. Muito obrigado. Por nada, vereador. Indicação número 1130/2025. Ementa:
capina e limpeza da Estrada União Indústria, no bairro Cedo Feita. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar capina e limpeza na Estrada União Indústria, iniciando no EMAR Rural e finalizando nas proximidades do número 80, Casa do Piazzi, no bairro Cedo Feito. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 1131/2025, emenda. Instalação de mais uma caixa de água na Escola Municipal José Maria Amâncio, do bairro Cedo Feita. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a instalação da caixa de água já existente e ainda não instalada na Escola Municipal José Maria Amâncio, situada no bairro Cedo Feita. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 1132/2025, emenda. Retirada de entulho na rua Raimunda Pereira da Silva, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada de entulho na rua Raimunda Pereira da Silva, em frente ao número 351, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 1133/2025, emenda. Retirada de entulho na rua Euclides da Silva Leal, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada de entulho na rua Euclides da Silva Leal, em frente aos números 131 e 203, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Soninha Vieira, vereadora. Moção de pesar número 233/2025. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares do senhor Jorge das Graças da Costa, enviando uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 26 de novembro de 2025. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Soninha Vieira, vereadora, Guilherme Macedo Silva, vereador, Anselmo Leopoldino, vereador, Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, Antônio Carlos Santos de Miranda, vereador. Moção de pesar número 234/2025. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido plenário, requerem ao excelentíssimo presidente, senhor presidente da Câmara Municipal, oficiar aos familiares da senhora Geralda Domiciana Simeão, enviando uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 27 de novembro de 2025. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2025, Soninha Vieira, vereadora, Maria Geralda Soares, vereadora, Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, Antônio Carlos Santos de Miranda, vereador, e Anselmo Ítalo Leopoldino, vereador. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de número 1 à proposição de lei número 37/2025, que autoriza o município a instituir a modalidade wheeling popularizado como grau de rua
como prática esportiva e manifestação cultural. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por 8 votos favoráveis e 0 contrário, em única discussão e votação. Está em discussão a emenda de número 2, a proposição de lei número 37/2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por 8 votos favoráveis e 0 contrário, em única discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 37/2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por 8 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 40/2025, que institui o Programa Municipal de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. Cria a Casa de Proteção da Mulher e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por 8 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 42/2025, que declara de utilidade pública a Associação Carnavalesca e Cultural Grêmis Renascer. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por 8 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 43/2025, que dá denominação a logadouro público, que especifica. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por 8 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação. Pela ordem. Com a palavra, vereador Tavinho. Requeiro votação em bloco dos projetos de decreto legislativo comenda a ordem do Caminho Novo, de número 28 ao número 51, por se tratarem de matérias de natureza análoga, previsto no inciso 8º do artigo 165 do Regimento Interno. Está em discussão o requerimento verbal de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho para votação em bloco das proposições análogas, comenda a ordem do Caminho Novo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão as proposições de decreto legislativo que concedem a comenda à ordem do Caminho Novo. Número 28/2025, ao senhor Rogério Machado da Silva. Número 29/2025, a senhora Lenira Aparecida Faria. Número 30/2025, a senhora Maria Aparecida de Souza. Número 31/2025, ao senhor Maurício dos Reis Domingo. Número 32/2025, ao senhor José Roberto Broliatti de Magalhães. Número 33/2025, a senhora Roberta Macedo Magalhães. Número 34/2025, ao senhor José Guilherme Ferreira Filho. Número 35/2025, ao senhor Robson Santos da Silva. Número 36/2025, ao senhor Marcelo Guimarães Lima. Número 37/2025, ao senhor Gilson Cerqueira Modesto. Número 38/2025, ao senhor Rafael Guimarães Lima. Número 39/2025, ao senhor Leonardo Santos Piscinini. Número 40/2025, a senhora Chiara Teixeira Biondini. Número 41/2025, ao senhor Marco Aurélio de Lima. Número 42/2025, ao senhor Bernardes Bedin de Sá. Número 43/2025, ao senhor Padre Ailton José Alvim. Número 44/2025, ao senhor Renato Ribeiro Machado. Número 45/2025, a senhora Clara Terezinha da Silva Santos.
Número 46/2025, a senhora Alice Colúcio de Castro de Martins. Número 47/2025, ao senhor Kelsen de Oliveira Vale. Número 48/2025, ao senhor Rogério Guimarães Nunes dos Santos. Número 49/2025, ao senhor Tiago Augusto Matos Barbosa. Número 50/2025, ao senhor Marcos Tadeu Freitas Brochini. Número 51/2025, ao senhor Dom Gil Antônio Moreira. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamado, responderão a favor os favoráveis e contra os contrários, ou me abstenho os que manifestarem pela abstenção. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ítrio Leopoldino. A favor. Antônio Carlos Santos de Miranda. A favor. Daniel Rony Franco. A favor. Diego Damasceno Milione. A favor. Guilherme Macedo Silva. A favor. Maria Geralda Soares. A favor. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. Ueley Rodrigues da Silva. A favor. Verificada a votação, as proposições de decreto legislativo número 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 estão aprovadas com 9 votos favoráveis, sendo encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação número 1114/2025, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Desobstrução de bueiro localizada na parte interna da Escola Municipal Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha. Senhora presidente, Com a palavra, vereador Guilherme. só para deixar registrado uma fotografia, se estiver aí, que eu enviei, mas tem tempo. Isso. É a situação do bueiro ali, logo na entrada da escola, precisa de uma manutenção nele, que está completamente entupido. Então, dias de chuva causam um transtorno muito grande ali, para a entrada e saída dos alunos, vão escolares, que vai descendo pela rua fora. Então, vai causando grande transtorno, não só na escola, mas como para os moradores. Só para deixar registrado aí. Obrigado. Por dado, vereador, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1115/2025, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Desobstrução de bueiro localizado na rua Professor Souza Freire, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1116/2025, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Redução ou readequação do canteiro central da ponte Antônio Brígido, que liga os bairros Santa Clara e Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1117/2025, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Retirada de árvore caída sobre o ribeirão na rua Solano Braga, no centro. Pela ordem, senhora Com a presidente. palavra, vereador Guilherme. Eu tirei uma foto do local. É uma árvore que ela está no fundo de uma casa na rua Solano Braga, número 38,
que tem até uma outra foto melhor, se puder. Então essa árvore está ali caída sobre o ribeirão, então está causando acúmulo de sacos de lixo que vai descendo pela correnteza. Então pedi ao departamento de obras aí, se possível, para poder providenciar a retirada dessa árvore, que está causando muito transtorno ali para a moradora daquele local. Obrigado. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1118/2025, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Retirada de árvore na rua Professor Souza Freire, no bairro Nossa Senhora da Penha. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Guilherme. Essa árvore aí, que ela está totalmente ali, obstruindo ali a passagem de pedestres, cadeiras deficientes, idosos. Então, as pessoas ainda têm que passar pela rua para poder dar continuidade ali na calçada. Então, pedido ali, se possível, para o meio ambiente ali, ver se pode providenciar a retirada dessa árvore. Obrigado. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1119/2025, de autoria dos vereadores Antônio Carlos Santos de Miranda, Diego Damasceno Milione e Guilherme Macedo Silva. Estudo de viabilidade para a construção de rede de captação de águas pluviais na rua Doutor Álvaro Braga, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1120/2025, de autoria dos vereadores Diego Damasceno Milione, Antônio Carlos Santos de Miranda e Guilherme Macedo Silva. Limpeza e manutenção da quadra Sebastião Silva e de seu entorno, localizado no bairro Cedofeita. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1121/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Capina e limpeza na rua Antônio Lourenço Horta Gonçalves, no bairro Pitangueiras. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1122/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Troca das coberturas dos pontos de ônibus da Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1123/2025, de autoria do vereador Daniel Rony Franco. Estudo de viabilidade para designação de servidor de plantão em dias de ponto facultativo para garantir transporte de pacientes. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1124/2025, de autoria do vereador Daniel Rony Franco. Intervenção em margem assoreada, restauração da estrutura do pavimento e posterior reaplicação de massa asfáltica na rua Ponte do Arco, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1125/2025, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares. Retirada de entulho e instalação de placa com inscrição proibido jogar lixo na rua Doutor Lúcio Bittencourt, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1126/2025, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares. Retirada de entulho e instalação de placa com inscrição proibido jogar lixo na rua Marechal Deodoro, no centro. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora geral. Eu trouxe ali uma foto, porém esqueci as outras. A situação ali, ela fica naquele entroncamento ali, que dá acesso para a rua Álvaro Braga ali. Não, é Marechal Deodoro, mas aqui dá acesso
que dá acesso para outra rua, mas ela está naquele... Ao lado da pizzaria ali do Não, restaurante. gente, eu sei. Solano Desculpa, Solano Braga. Ali, naquele espaço ali, os vizinhos chamaram, porque além de jogar lixo, está jogando também entulho. Eu estive lá, a quantidade de copos de plástico naquele local que está lá, a questão de até larvas de dengue. Então, é necessário que se tire, coloque a placa ali e que possa também estar fazendo a retirada e colocando a placa, que ali é um local de passagem também de pedestres, que dá acesso, né, à ponte ali que liga ali a Solano Braga. Obrigada. Por nada. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1127/2025, de autoria da vereadora Maria Geraldo Soares, retirada de entulho na rua Moacir Alves de Souza, no bairro Vila São Damião. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1128/2025, de autoria da vereadora Maria Geraldo Soares, verificação de vazamento, limpeza do local e demais providências na rua Marechal Deodoro, no centro. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereadora Geraldo. Eu estive também presente no local, tirei as fotos. Aquele local ali, ele fica na próxima àquele restaurante Lacuna, que tem lá agora logo embaixo. Ali está uma quantidade de água parada, lixo, entulho, plástico. Os vizinhos reclamaram larva de dengue. Além de fazer toda a limpeza, ali existe uma água que desce, eles não sabem de onde sai aquele vazamento ali, está descendo aquele vazamento ali, e essa água ela fica parada. Entendeu? Então, os vizinhos estão preocupados por causa da questão da dengue e pedindo que faça, de fato, essa providência aí à prefeitura para que possa tomar as providências cabíveis. Obrigada. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1129/2025, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, reparo no banheiro do PSF João Batista da Gama Pereira, no Monte Alegre. Pela ordem. Com a palavra, vereador Tavinho. Trouxe ali uma foto da situação que se encontra lá, o banheiro lá do PSF. Tudo solto, causando um vazamento de água ali. Então, precisa ser feito ali um reparo urgentemente. Já tem bastante tempo que o banheiro se encontra nessa situação aí. Então, eu preciso que o Departamento de Obras providencie o reparo desse banheiro aí. Obrigado, senhor. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1134/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, reparo em trecho da rede de captação de águas pluviais e da rede de esgoto na rua Leonardo Piscinini, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1135/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, retiradas de galho na rua Presidente Raul Soares, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1133/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Troca de lâmpada em poste na Avenida Vereador Maurício Pinotti, no bairro Vale do Sol. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1137/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Troca de lâmpada em poste na rua Taíde Luiz de Souza, no bairro Soledade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1138/2025,
de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, troca de lâmpada em poste na rua Leonardo Piscinini, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 232/2025, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Antônio Carlos Santos de Miranda, Guilherme Macedo Silva e Maria Geralda Soares, aos familiares da senhora Ivone Sesca Quirino. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 235/2025, de autoria da vereadora Maria Geraldo Soares, aos familiares do senhor Joaquim Cesário da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao vice que ocupe a cadeira da presidência. Está em discussão a indicação número 1130/2025, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, capina e limpeza da estrada União Indústria, no bairro Cedofeita. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 1131/2025, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, instalação de mais uma caixa d'água na Escola Municipal José Maria Manso, no bairro Cedofeita. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação 1132/2025, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, retirada de entulho na rua Raimunda Pereira da Silva, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação 1133/2025, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, retirada de entulho na rua Euclides da Silva Leal, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 233/2025, de autoria dos vereadores Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Anselmo Ítalo Leopoldino, Antônio Carlos Santos de Miranda, Guilherme Macedo Silva, Otávio Júlio Gonçalves Filho, aos familiares do senhor Jorge das Graças da Costa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar 234/2025, de autoria dos vereadores Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Anselmo Ítalo Leopoldino, Antônio Carlos Santos de Miranda, Maria Geralda Soares e Otávio Júlio Gonçalves Filho, aos familiares da senhora Geralda Domiciana Semião. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito, senhora presidente, que retorne sua cadeira. Está em discussão o empréstimo do auditório vereador Joseni Gama Pereira para a Associação de Transportadores Autônomos de Matias Barbosa, no dia 14 de dezembro de 2025, às 8 horas, para a reunião dos associados.
Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos, solicito a senhora secretária que faça a leitura, que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Daniel Rony Franco. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geralda Soares, presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. E o Hélio Rodrigues da Silva. Presente. Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite.